uma vez um forno, era uma vez um estúdio. Olha, hoje foi a primeira. Realmente, Gente, ruim desse jeito. Tá um fedor. Tira lá. Você não vai se queimar? Não. Nossa. Pega outra, ó. Aqui, ó. Usa duas. Meu Deus. Vai. Vai sujar a luva, vai sujar tudo. Que palitinho, Quem quer fazer o quê? esse palitinho? Não deu certo, queimou, Ô, meu Reginho, filho. você não tem ideia. Pode? Pode lava. Vai. Tem que tirar daí, gente. Vai ser não, hein? Meu Deus. Em algum momento vai ter que tirar daí. Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Isso aqui é um cheiro. Põe alguma coisa. Não, Larissa, pera. Quanto menos coisa você pôr, menos você vai Só sujar. põe aqui em cima, Suja vai. só a bancada. Põe aqui em cima. Então É vai. melhor. A voz da experiência falou ali do lado. Ô, minha filha. Parabéns! Essa Esse é o receita é resultado. muito fácil. Esse é o fácil. resultado. A gente vai dar pro doutor que tá aqui provar depois. Ver se ele... E ficar Já com dor de prova. barriga e não voltar nunca mais, olha lá. É isso que acontece. Mas sabe por que isso aconteceu? O Redinho queria saber do palitinho. Qual aí, ó, o era a palitinho. regra que a gente colocou? Não pode abrir o forno. Abriu aí, ó. Quem que abriu o forno? Alguém abriu aí, ó. Foi isso. Você vai- ó, Alguém vou lá abriu o dizer pra forno. você. Se o Geraldo não tivesse vindo aqui e aberto esse forno, teria explodido, Foi a o gente Geraldo. teria morrido. Você tá É. delatando um amiguinho. Foi o Geraldo. Vou pegar aqui o negócio, peraí. Isso. Calma. Prova isso aqui. Vê se tá comível. Olha isso aqui, sério. É sério. Olha isso. Comer É, ou é morrer? vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Prova meu brigadeiro. Vergonhoso. O brigadeiro teria ficado bom se eu não tivesse colocado Não, olha creme isso aqui. de Não, leite. tá borbulhando. Minha filha, tem alguma coisa errada nessa receita. Fala sério. Parece que tem ácido aqui. Eu Olha. quero veneno. Alguém Você queria nos mexe, matar. ele borbulha, minha filha. Quem que foi Eu comprar nunca esses vi. ingredientes aqui? Nunca Foi a vi um negócio concorrência. desse. Eu sei, foi a Alguém concorrência. queria matar a gente. Aí, ó. Eu, hein? Prova isso aqui. Hoje também, todo mundo que deu risada, a gente vai lá na cozinha, todo mundo ajudar a limpar essa anarquia. Não, hoje eu quero ver todo mundo do Switcher aqui, ó, provando esse bolo. Prova. Eu vou fazer uma... Peraí. Um aviãozinho, vai. Vou pôr até o confete. Teve uma época, eu vou te falar que você é muito nova pra isso. Teve uma época na televisão brasileira em que existia uma coisa que chamava pastelão. As novelas tinha muito, detonava tudo, jogava comida pros lados. A gente tá quase isso hoje aqui. Prova, vê como Vai. ficou. Dá pra servir pelo menos isso? Posso falar a verdade? Fala, não tá bom, né? Brigadeiro é uma coisa muito gostosa, não é? É. Sabe quando você faz um brigadeiro que fica ruim? É esse aí, ó. Então vamos lá, servir pro doutor que já está aqui, nosso MM. lá. Então Vamos fazer o lá. quê? Doutor Vamos lá. Samir veio hoje e falou assim, vai ter uma Deus, receita Deus, deliciosa, Deus. vou experimentar. E coitado, chegou aqui... Nunca fui tão humilhado, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Daqui a Tudo bem, Larissa. doutor? É isso. Seja bem-vindo. Hoje teremos MM, se o senhor quiser, vou deixar aqui, ó. É isso que a gente tem pra servir, Deu um infelizmente. pequeno Olha essa azar. imagem, olha essa imagem. Olha isso, que tristeza. aí E é o doutor triste. Samir falou assim, vocês deveriam ter feito o meu bolo. O bolo de chocolate que eu faço, não é, doutor? É, eu compro uma caixinha assim, dissolve um ovo e um copo de leite, tá pronto. E tá tudo certo. Antes tivessem colocado isso lá dentro do cooler, não teria tanto trabalho. Mas Hoje enfim, a gente, posso ser sincero, a gente tomou no cooler. Não deu certo. eu quase morri. Nossa, meu Deus. Meu Não deu coração tá certo. palpitando Ó, aqui. mas Eu tudo bem. acho que eu preciso... Não, tudo bem. Vamos falar. É, o assunto é sério, minha senhora. Vamos concentrar aqui. Ó. Respira. Eu vou morrer. A gente vai morrer com esse cheiro. A gente quase morreu queimado, porque quase explodiu esse estúdio inteiro e você veio Vou me dar uma aproveitar o gancho de que dessa. a gente vai morrer para entrar no quadro, né, de Bem com Você. Vamos melhorar. Doutor, a gente vai falar sobre um assunto que realmente chama muito a atenção, porque muito se fala hoje em dia sobre expectativa de vida. Está aumentando, é um desafio imenso para a classe médica, para os governos, enfim, não é? Manter todo mundo bem por muito tempo. Daí, evidente que isso também ocorre outros efeitos nesse processo. Um deles é o aumento de cirurgias plásticas nesse público de terceira idade. Por que o senhor observa que isso tem acontecido, em primeiro lugar? Bom, o primeiro fator é a longevidade maior, né, da Sim. população. E associado a isso, a qualidade de vida dessas pessoas, né, que melhorou muito nas últimas décadas, né. Então essa pessoa ela continua ativa,
na sua vida, ela viaja, ela tem namorados, ela não fica mais aquela senhorinha que perdeu o marido e fica Sim. viúva pelo resto da vida. Ela casa novamente, ela tem suas relações. Porque o resto da com vida amigos. agora é muito longo. O resto da vida é muito longo ainda, exatamente. E a gente imagina assim, ai, terceira idade, aquela vovozinha sentada na sala, assistindo RF com você e fazendo crochê. Imagina. Não não é tem mais mais, né? essa a mulher da terceira idade, não é, doutor? Exatamente. A mulher de 60, terceira idade, 60, 65 anos, essa pessoa ela é super ativa, né? Então, ela dirige, ela viaja, ela passeia, ela tem, ela é ativa economicamente, às vezes Sim. trabalha, né, na terceira idade, até os seus 70, 80 anos, né? Eu tive a minha avó, por exemplo, ela dirigia até os 90 anos, então ela tinha uma vida super Caramba! ativa, né? Olha só. Então, assim, isso acontece com várias pessoas, né? E por que Isso não é? acontece sempre. Mudar algo que você não gosta no seu corpo, no seu rosto, enfim, tudo bem fazer cirurgia plástica na terceira idade, doutor? Sim, tudo bem, desde que seja com um profissional habilitado, né? Que vai ter a segurança em primeiro lugar, né? Vai ter uma cirurgia com tranquilidade, com segurança, sem riscos para essa pessoa, Acho né? que a pergunta que todo mundo faz é justamente isso, né? Querendo ou não, o corpo ele tem esse prazo de validade que está estendido, mas ainda assim é um prazo. Todo mundo também fala que fazer cirurgia, qualquer uma delas, né, com uma idade mais avançada, é mais perigoso. No caso da cirurgia plástica também, ou nesse caso não é tão perigoso assim? Também. Porém, as cirurgias plásticas, elas são cirurgias de baixo risco, né? Porque elas não envolvem abertura de cavidade abdominal, não é? Então, assim, elas são consideradas já por padrão cirurgias de baixo risco. Se a paciente não tiver nenhuma comorbidade que impeça a realização, ela vai ter essa cirurgia bem tranquilamente. O pós-operatório de pacientes de mais idade é muito tranquilo também, então, assim, não há nenhum problema maior. A não ser que ela tenha alguma doença, eu sou diabético, eu sou hipertenso mal controlado, mesmo que ela seja diabética ou seja hipertensa, mas tenha o controle dessa patologia, ela pode passar por uma cirurgia sem problema. E qual é a cirurgia que as mulheres ou os homens na terceira idade mais procuram? A que o doutor mais A realiza? procura maior é por procedimentos faciais, né, nessa idade. Mas sim, em idades, vamos dizer assim, na terceira idade, no início da terceira idade, Hoje, qual que é o início da terceira idade, doutor? na idade da terceira idade é marcado por 60 anos, né? É isso. É que é muito Ok. jovem 60 anos, né? É verdade, hoje em dia falar é. muito 60 anos, jovem. terceira idade, né? Parece, né? Mas é assim, é a partir dos 60 anos que a pessoa adquire os direitos do idoso, né? Ok. De estacionar na vaga do Ok, idoso, então vamos levar Procura isso cortar como a fila. regra. Então, esse início da terceira idade, o paciente é muito jovem, então ela ainda procura por procedimentos corporais, né? Abdominoplastias, lipoaspirações, mamoplastias. Existem pacientes que procuram a gente até às vezes fica meio assustado. Fala, "Olha, às vezes eu recebo uma paciente, por exemplo, de 68 anos, eu já tive uma paciente uma vez de 69 anos, que me procurou para colocar uma prótese de glúteo e eu fiquei meio assustado, sabe? Minha Viu filha. só? Tá Porque não é pensando um o quê? procedimento comum nessa idade, mas era o sonho dela, né? Ela falou, ela sempre foi o meu sonho e eu vou realizar agora. Que demais. E ela não isso. tinha nada que impedisse isso, fizemos o procedimento, foi tudo tranquilo, né? Sim. É uma paciente que está muito saudável e tal. Mas, então é assim, nesse início da terceira idade, os procedimentos corporais são muito procurados ainda. Mais para o final da terceira idade, vamos dizer, mais para a segunda metade, aí, após os 70 anos, mais ou menos, esses procedimentos faciais já são muito mais comuns, né? Doutor, sobre esse caso especificamente, também existe um tabu sobre isso. E até muito se fala sobre exageros, né? Então, a pessoa que tem uma idade já bem avançada, quer fazer muito procedimento, principalmente no rosto, que são os mais aparentes, né? Todo mundo vai ver. E daí estica daqui, de lá, fica aquela coisa Isso. super artificial. Tem limite para tudo isso? Ou daí vai muito na negociação de paciente com médico? Ou vale tudo? Na realidade, o limite é a sensibilidade do médico, né? De não expor aquela paciente a um resultado que ela não poderia ter naquela idade, né? Eu sempre Boa. falo assim, não existe nenhuma paciente na sua idade, nenhuma pessoa na sua idade que tenha o rosto tão esticado assim, então eu não posso fazer vocês, né? E eu tenho que explicar isso para ela, isso tem que ter naturalidade do resultado. Isso acontece muito, esse resultado assustador, acontece muito, a gente vê, por exemplo, artistas americanas, Sim. por exemplo, que fizeram procedimentos quando jovens,
por exemplo, com preenchedores que não são absorvíveis, né? Eles são permanentes. E aí elas chegam lá aos 60, 70 anos, estão com a boca desse tamanho. Mas não é que elas fizeram agora, elas fizeram lá Atrás. aos 40 anos. Só que agora o rosto, a gordura da face diminuiu, então destacou demais aquele volume. Às vezes volume na região malar, né? Muito enorme. É muito bom você falar disso, sabe por quê? Muita gente que faz procedimento agora, né, acredita que nada vai acontecer depois. Mas olha que curioso, né? Tudo que você faz agora, principalmente esses procedimentos definitivos, podem ter reflexo lá na frente. Isso até é uma discussão que eu até tive com um colega outro dia da cirurgia plástica, que é o seguinte: quem faz hoje preenchedor permanente, ainda hoje, é porque não sabe, não entendeu ainda que essa paciente vai mudar durante o tempo. Então, assim, eu não faço preenchedor permanente, só faço preenchedor que vai desaparecendo com o tempo. Sim. Porque aí eu vou reajustando esse volume e tal. Porque se eu fizer um volume grande hoje, que ela precisa para hoje, não é o mesmo que ela vai precisar daqui 10, 15 anos. Então isso vai deformar o rosto dela. Quem não compreendeu isso ainda não tá dentro do esperado. Sim. Né? Doutor, muita gente fala também, né, a seguinte frase: ah, ela esticou muito o rosto, mas a gente consegue ver a idade pelo pescoço e pelas mãos porque não dá para fazer cirurgia plástica. Isso é real? Às vezes, sim, outras áreas podem denunciar um pouco mais a idade, né? Mas existem tratamentos para as mãos, para o pescoço, para o colo, né? Essa região entre os seios, que às vezes fica muito marcada, enrugadinha, né? Existem outros tratamentos, às vezes não cirúrgicos, que melhoram essa região. Então tem que fazer um combo aí para você conseguir manter uma boa aparência, para não ficar discrepância também, Isso, né? e por isso você não pode exagerar muito em uma coisa e esquecer as outras, né? Então a gente tem que fazer tudo com a sensibilidade de que essa paciente não pode ter uma face tão esticadinha, ou ela não pode ter um olho tão aberto, tão puxadinho, né? Sim. Então, Outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, parece óbvio, mas ainda assim é importante, é que se você começa os cuidados muito antes, né, a chance de você fazer pequenas cirurgias ou correções mais condizentes com a sua imagem é mais tranquilo lá pra frente. Sem dúvida. A ideia é que a paciente não espere ela envelhecer tanto para fazer a primeira intervenção, né? Eu sempre falo para minhas pacientes, eu prefiro fazer 2 intervenções no seu rosto durante a sua vida do que fazer uma só de maneira mais intensa, né? Eu faço uma quando você é mais jovem, 45, 50 anos, e outra lá para os 60, 65 anos. Só que 2 intervenções pequenas. São cirurgias menores, a recuperação é mais rápida e a mudança na face é muito menor, né? Em cada intervenção. E ela vai se manter jovem por um longo período, né? Com o rosto bonito por um longo período. Ótimo. Doutor, teve uma época que, né, se tornou até um modismo das mulheres colocarem a prótese de silicone. Essa mulher, ela vai ter que trocar na terceira idade, ou se ela quiser diminuir ou aumentar esse tamanho de prótese, tudo bem também? Tudo bem também. Todas as próteses que existem no mercado hoje, não existe nenhuma prótese definitiva, né? Elas vão ser trocadas com algum tempo. O que hoje acontece é que existem próteses que não têm prazo definido para ser trocadas. Então as pessoas às vezes confundem, né? Você fala para uma pessoa, fala, essa prótese que você vai colocar, ela não tem prazo para ser trocada. E ele entende, essa prótese não precisa ser trocada. Sim, é pra sempre. É para sempre, vou ficar Nenhuma com ela. prótese é para sempre, né? Então assim, às vezes pode durar muitos anos, 20, 30 anos. Então às vezes essa paciente coloca uma prótese de mama aos 50, 60 anos, ela nunca mais vai trocar, né? Mas normalmente ela vai trocar essa prótese, às vezes com 15, 20 anos, e é uma cirurgia tranquila. E já que a gente Quando tá- eu sei, desculpa, Sim, imagina, Gustavo, pode quando eu falar. sei que eu tenho que trocar essa prótese, doutor, já que não tem um limite, não é? É o organismo que vai Ela identificar? pode ser trocada. O que acontece, só para explicar rapidamente, é que o organismo faz uma cápsula em volta da prótese, e é essa cápsula que exige a troca, não a prótese em si. A ok. cápsula vai ficando endurecida como uma casquinha de ovo. Então a paciente tem 3 sintomas. Antigamente tinha uma ligação que chamava DDD, né? Hoje não existe mais. Mas ela pode sentir dor, deformidade e dureza na mama. E esses 3 sintomas indicam a troca. Chegou a hora de trocar. É. Tanto para a mulher mais jovem quanto na terceira idade. Em qualquer idade. Ok. Exatamente. Você comentou agora há pouco também daquela paciente lá com quase 70 anos que queria colocar, queria não, colocou Colocou. as próteses nos glúteos, estamos falando de próteses também para os seios. Muda o formato se uma pessoa mais idosa pretende colocar uma prótese, muda o formato ou é o mesmo formato que se coloca numa jovem? E isso é uma coisa a ser discutida com cada paciente.
Eu sempre busco mudar o formato, né? Porque assim, numa paciente jovem você pode ter uma mama bem redondinha, porque ela existe na natureza. Existem mulheres jovens que têm a mama bem redondinha, né? Mas não existem mulheres com 70 anos, 60 anos que têm a mama bem redondinha. Então a gente busca formatos mais anatômicos, né? Formatos mais de perfil que a gente chamava antigamente de gota, né? Hoje a gente chama de natural, né? Então a gente busca perfis mais naturais que dão um resultado mais harmônico para essa paciente. Doutor, é fácil esse trabalho de convencimento? Porque a gente está lidando com pacientes que já procuram mudanças físicas, né? Muitas das vezes ele já tem alguma distorção da realidade em relação a, né, como é fisicamente. É difícil esse processo de convencimento? Eu acredito que até muito mais do que a própria cirurgia, ou é ao contrário? A verdade é assim, a paciente hoje em dia ela chega com muita informação de internet, de amigos, de grupos de Facebook, WhatsApp, muita informação. Mas na grande maioria essas informações não são específicas para o organismo dela. E é isso que a gente tem, que o cirurgião plástico tem que mostrar. Mostrar conhecimento suficiente para mostrar para ela que não é bem daquela forma que ela viu, que para o caso dela especificamente existe uma forma de ser feito assim ou assado. Entendi. Né? Doutor, A mesma coisa que serve para você não serve para você. Existe preconceito ainda em cirurgia plástica para a terceira idade? Porque às vezes a gente escuta aquela frase, mas você não tem mais idade para isso. Tem idade para cirurgia plástica? Não tem idade para cirurgia plástica, né? Nem mais jovem, nem mais velho. O que a gente tem que fazer é avaliar a situação de cada pessoa, né? Eu tenho uma amiga cirurgiã plástica que sempre fala a respeito desse tipo das pessoas que comentam a respeito de outros cirurgiões, de outras pessoas fazendo cirurgia. Que na maioria das vezes, às vezes é inveja ou falta de condições de fazer, ou falta até de coragem de se submeter a uma cirurgia como essa. Sim. E aí ela reflete assim, você não tem mais idade para fazer isso, não é verdade? Sim. Eu acho que todo mundo tem idade para fazer qualquer coisa, né? Desde que esteja condizente com suas necessidades, né? Seus objetivos serem alcançados. Acho que o importante é ser feliz, não é? Depende de idade. Se você acha que tem alguma coisa que te incomoda e você quer melhorar, por que não? Vai lá e faça. Ninguém. Não fico dando ouvido para as pessoas, não. A gente mas não as pensa pessoas falam muito muito né? isso. Mas é comum também a gente entender que existe muito preconceito com a terceira idade. E é uma cobrança. Não, porque você tem que ser a vovó. Não, a vovó de hoje mudou. A vovó de hoje, ela malha, ela corre, não é? Tem tantas vovós aí com a barriga gominho. A gente recebeu. Pois é. Acho que no ano passado. Mais um tapa na nossa cara, foi? Exatamente. Foi isso mesmo. Então. Você viu aquela vovó? Sensacional. Pois é. Como eu estava falando essa história do preconceito, a gente pensa que é um preconceito da sociedade, mas é também da classe médica muitas vezes, né? A gente sabe que é muito mais vendável lá no Instagram da clínica você colocar os resultados em pessoas, né, mais jovens e tudo mais. Isso existe em todas as esferas da sociedade, é uma pena, mas que bom que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto. E realmente, né, a medicina, ela atinge uma capacidade cada vez melhor de atender as pessoas e tem que atender as pessoas, todas elas, não é, doutor? Todos os níveis, todas as idades, todos os níveis econômicos, sociais, né? Então a gente está aberto a atender toda a população. Sim. Acho que é importante, é exatamente o que você falou, as pessoas serem felizes, estarem bem com o seu próprio corpo. Essa autoestima, ela muda completamente a vida de uma pessoa, né? Então, e a gente observa isso. A paciente chega no meu consultório a primeira vez, ela vem mal vestidinha, meio quietinha, não olha para ninguém, não fala com ninguém. Depois que ela opera, ela volta toda linda, com a roupa diferente, tudo brilhante, sim, entra balançando o cabelo, sabe? Eu vejo que ela entra no consultório e todo mundo fala, nossa, como ela tá bonita. E na verdade a mudança até é pequena, cirurgicamente falando. Mas a mudança na autoestima é muito grande, então ela muda completamente. Para a pessoa tem um significado muito importante. Muito grande, exatamente. E às vezes, não é, pessoal, hoje essa questão da terceira idade tem um outro conceito até cultural. Mas antigamente existia muito preconceito também de que a mulher era submissa às vezes do marido, às vezes o marido não queria que aquela mulher fizesse determinada cirurgia ou que se vestisse daquela forma. Hoje não é? Às vezes fica viúva ou então se separa, fala, agora eu vou curtir. Minha bisavó que falava isso. Ah, é? Olha que exemplo, não é mesmo? Não é? Agora eu vou curtir. Vou fazer o que eu sempre tive vontade de nunca conseguir. É isso aí. E às vezes, por isso que é a melhor idade, não é mais a terceira idade, é a melhor idade. Às vezes existe ainda um pouco de submissão ao marido, né? Porque isso é um fato histórico muito longo, né? Mas hoje em dia a gente tenta tirar isso da paciente mesmo, né? Falar, faça por você, não é por mais ninguém que você vai fazer a cirurgia, né? Você vai fazer por você e só.
não é para suas amigas, não é para o seu marido, não é para aparecer para os outros, é para você se sentir bem. Se não for por isso que você vai fazer a cirurgia, é melhor você não fazer. É isso, Né? perfeito. Eu acho que uma decisão bem tomada para cirurgia plástica é essa mesmo, quando você faz por você, para melhorar a sua autoestima, para você se olhar no espelho e falar, eu sou maravilhosa e ponto final. Ninguém tem mais nada a ver com isso. Doutor, foi muito bom recebê-lo, desculpa as Obrigado, brincadeiras, espero que volte mais vezes para a gente falar sobre cirurgia plástica, que é um assunto que, né, principalmente as mulheres adoram e tem muitas dúvidas, e é sempre bom um papo esclarecedor. Obrigado por ter compartilhado todo o seu conhecimento com os nossos vocês pelo convite. telespectadores. Até a próxima. Tá, Até a isso, próxima. isso mesmo. Ó, nós vamos pro intervalo, é bem rapidinho. Doutor Samir, se quiser ficar. Ó, hoje nós Olha, temos tá fazendo MM. até uma oração ali, meu filho. Hoje a gente Ó, tem um MM aqui todo especial, ele é coloridinho, foi feito diferente. Tá bom? É isso que a gente tem, mas foi feito com muito amor e carinho. A gente Oi, abriu... pela indústria. A gente abriu o saquinho, tá bom? A gente volta já, tá? Não saia daí.